Bom dia, quinto ano. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa e nós vamos falar sobre substantivos, substantivo próprio e comum e substantivo singular e plural. O primeiro passo da atividade é copiar o cabeçalho no caderno e a rotina também, tá bom? Conforme vocês estão vendo aí. O segundo passo, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a professora vai explicar os substantivos, né? O que é substantivo, também o que é substantivo comum e próprio, e depois o que é o substantivo no singular e no plural, tá bom? Então vamos lembrar aí. Substantivos são as palavras que dão nomes às coisas reais e irreais. Então, qualquer palavra que seja um nome, né? Nome de pessoas, animais, objetos, lugares, estados, ideias e sentimentos são palavras substantivos, né? Que são da classe ali dos substantivos. E os substantivos, eles podem ser classificados como simples, né? Que é apenas uma palavra. Por exemplo, a palavra chuva é um substantivo simples. Ou composto, que são feitos de duas ou mais palavras. Por exemplo, guarda-chuva, né? É um substantivo composto, porque tem mais de duas ou mais palavras. Também pode ser comum, que é aquela palavra que nomeia os seres, todos os seres daquela espécie. Então, por exemplo, menina. Todas as meninas nós podemos chamar de meninas, né? Mas cada um delas tem um nome, que daí vai ser o substantivo próprio. Por exemplo, Valentina. Então, nós temos o substantivo comum. Como exemplo aí nós temos a palavra menina. E temos o substantivo próprio. Como exemplo, nós temos a palavra Valentina. Quando nós falamos substantivos, nós estamos falando a mesma coisa que falar nome comum, nome próprio. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos assistir o vídeo para vocês entenderem ainda melhor. Hoje vamos começar nossa aula fazendo um jogo. Vou escrever várias palavras na louça e formar grupos. Vocês vão ter que explicar por que eu formei o grupo dessa maneira. Grupo 1, Fafá, Córdoba, Marta, Miguel, Espanha, Rafael. Grupo 2, Canetinha, Leão, Tesoura, Amor, Praça, Terra, Pasto, Gorila, Calor. Alguém já descobriu? Um dos grupos, sim. O primeiro grupo é formado por nomes de lugares, de pessoas, de animais de estimação. São os substantivos próprios. Sempre se escrevem com letra maiúscula. Vejamos um exemplo. Rosa e rosa. O primeiro exemplo é um nome e o segundo se refere a uma flor. A palavra rosa, que designa um nome de mulher, se escreve com letra maiúscula. O que aconteceria se eu não a usasse? Não saberíamos com certeza se é uma pessoa que se chama Rosa e poderíamos pensar que está falando de uma flor. Muito bem. E o que acontece com a segunda lista? Quem sabe dizer por que estão no mesmo grupo? Você colocou animais como gorila, coisas como a tesoura e lugares como a praça. As palavras usadas para designar objetos, sentimentos, lugares, sensações e animais têm uma denominação especial, substantivos comuns. Estes só se escrevem com maiúscula quando iniciam oração. Por exemplo, ursos, leões e elefantes. Vou escrever uma carta para minha avó para ver se ela me ajuda a convencer a minha mãe. Não tenho que me esquecer das maiúsculas nos substantivos próprios. Vejamos. Querida vovó, a senhora me deixaria ter um bicho de estimação? Eu vi no aquário um peixinho que é cor de laranja. Vou chamá-lo abóbora. A minha mãe pediu que eu lhe dissesse para comprar abóbora e milho na quitanda, o milho dourado que fica perto da sua casa, para fazer sopa hoje à noite. Tiago, entendi tudo perfeitamente. E como prêmio por você ter escrito muito bem na carta, vou falar com sua mãe para ver se ela deixa que você tenha o abóbora em casa. Escrever bem tem suas compensações. Ei, inscreva-se! Não? Bom, pessoal, então aqui, ó, nós vamos ver alguns exemplos de substantivos comum e próprio, né? Como vocês viram lá no vídeo, o substantivo próprio a gente sempre escreve ele iniciando com a primeira letra maiúscula. Tá certo? Substantivo próprio, por exemplo, Carla, Renato,
Fernando, Tatiane, né? São nomes próprios, substantivos próprios. Então, por que a gente escreve o nosso nome sempre com a letra maiúscula, tanto no nome quanto no sobrenome? Porque são nomes próprios, tá bom, pessoal? Substantivos próprios. E os substantivos comuns, como por exemplo, mesa, cadeira, mochila, amor, frio, calor, nós escrevemos com letra minúscula, né? Todas as letras minúsculas, só fazendo a maiúscula se ela estiver iniciando uma frase, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos. As palavras diário, Igor, Letícia e cachorro são substantivos, pois estão nomeando elementos. Porém, entre essas palavras aí, eu tenho alguns substantivos próprios e outros comuns, tá bom? Então, as palavras diário e cachorro são classificados como substantivos comuns, pois indicam um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Então, o diário, todos os diários eu chamo de diário, né? E todos os cachorros eu chamo de cachorro. Mas, né, todos os cachorros ali da mesma espécie, eu posso chamar de cachorro, mas aí cada um vai ter o seu nome próprio, né, que o dono vai dar, tá bom? Vai ter o substantivo próprio. Mas todos os seres da mesma espécie, animais ali, cachorros, eu posso chamar de cachorros. Todos os diários, eu posso chamar de diário. Aí se a pessoa colocar um substantivo comum, um substantivo próprio para esses seres, aí sim eu terei um substantivo próprio. E ali em cima, as palavras Igor e Letícia são classificados como substantivos próprios, pois nomeiam seres de forma particular, específica. Então, ali dentre aquelas meninas, uma delas, né, se chama Letícia. Dentre aqueles meninos, algum deles se chama Igor, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre substantivo singular e plural. Bom, nós já entendemos, né, pessoal, que os substantivos são as palavras que dão os nomes às coisas, às pessoas, aos seres, aos sentimentos. Então, essa palavrinha que dá nome, ela pode variar, ou seja, ela pode mudar de acordo com o gênero, né? Se está nomeando algo masculino ou feminino, número, se é uma ou mais coisas, e grau, se é grande ou se é pequeno, tá? Então, o substantivo, ele muda de acordo com o que ele está nomeando. Por exemplo, o gênero pode ser feminino ou masculino, o número singular e plural, e o grau pode ser aumentativo e diminutivo. Então, hoje nós vamos entender melhor aí os substantivos no singular e no plural. Vamos entender melhor essa variação, tá bom? Essa mudança aí que tem quando é singular e quando é plural. O que é singular e o que é plural? Bom, singular e plural. Nós já aprendemos que as palavras que dão nomes a seres, lugares, objetos e sentimentos são chamadas de substantivos. Essas palavras podem mudar de acordo com a quantidade de elementos a que se referem. Então, o singular, pessoal, ele vai seu nome indicando apenas um elemento. Vamos ver aí o exemplo. Tampinha, certo? Uma tampinha é no singular. Eu chamo tampinha. O plural indica mais de um elemento. Exemplo, tampinhas, né? Então, singular, um, plural, dois ou mais, tá bom? Agora, pessoal, nós já chegamos no terceiro passo, que é copiar e responder as atividades no caderno. Vocês devem copiar e responder as atividades no caderno, tá bom, pessoal? Esse primeiro exercício aqui, que é a leitura, não precisa copiar o texto, tá? Mas as atividades, que é a partir da atividade 2, precisa copiar, tá bom? Para vocês treinarem aí um pouquinho também a escrita. Então, vamos lá. Vamos ler a apresentação que Isabela fez de si mesma no início do seu diário. Então, pessoal, o diário é um caderno, né, que a gente escreve nossos segredos, sentimentos, e geralmente ninguém lê. É pra gente mesma e pro diário. Então, olha aí, ó, ela escreveu: meu nome é Isabela, tenho 9 anos. Moro com meus pais, meu irmão Igor e meu cachorro Thor. Vou escrever no diário sobre os meus dias e as atividades que costumo fazer. Vamos mudar de casa esse ano, então vou ter muitas novidades para contar. Não posso esquecer de falar da minha melhor amiga Letícia. Ela também sabe de tudo o que acontece comigo. Espero que vocês estejam sempre aqui para me ouvir. Então, assim, ela escreveu essa apresentação no diário, mas geralmente o diário, né, é uma coisa secreta ali que a gente escreve pra gente mesmo. Então, interpretação nesse texto. Isabela está se apresentando para quem, né, pessoal?
ela está se apresentando para o diário. Quais são as pessoas citadas no texto? Ela fala dos pais, né? Do irmão Igor e da amiga Letícia. Observem aí, ó, Isabela escrito com letra maiúscula, Igor com letra maiúscula e Letícia com letra maiúscula. Então, são substantivos próprios. Aqui, ó, os está começando com letra maiúscula, mesmo não sendo substantivo. Por quê, pessoal? Porque é o início de uma frase, tá bom? Qual é o animal de estimação de Isabela? O cachorro Thor. Então, aqui nós temos o O, letra maiúscula, iniciando a frase. Cachorro, substantivo comum com C minúsculo. E Thor, que foi o substantivo próprio que a Isabela atribuiu ao cachorro, né? O nome próprio aí, Thor, com letra maiúscula, tá bom? Então, aqui, pessoal, aqui que vocês vão ter que começar a copiar, tá bom? No texto, encontramos os seguintes substantivos próprios: Isabela, Igor, Thor e Letícia, né? O que é em comum? O que podemos observar de igual entre eles? Todos foram escritos com letra maiúscula no início, né? Os substantivos próprios são usados apenas para nomear pessoas. Converse com seu professor e justifique sua resposta. Pelo que a gente leu aí, não, né, gente? Serve também para nomear todos os seres, como animais, lugares como Itapevi, Brasil, né? Então, lugares como país, cidades, bairros, como, por exemplo, os animais, quando a gente dá um nome próprio, né? Totó, Mel, para os gatos. Então, ela não serve somente para nomear pessoas, tá? O substantivo próprio não serve somente para nomear pessoas, e sim, sempre que eu dou um nome próprio para aquele animal, ou para aquela cidade, ou para aquele estado, ou para aquele país, tá bom? Você acha que toda palavra escrita com letra maiúscula pode ser classificada como substantivo próprio? Por quê? Também não, tá, pessoal? Porque, como a professora explicou, algumas palavras, né, a gente inicia com letra maiúscula porque é o início da frase. Então, nós sempre devemos iniciar uma frase com letra maiúscula, mesmo que aquela palavra não seja um substantivo próprio, tá bom? Então, não, pois usamos letra maiúscula no início das frases, mas nem sempre essa palavra é um substantivo próprio, tá certo? O substantivo próprio, mesmo que não tiver no início, tem que ter letra maiúscula. Sublinhe na frase a seguir as palavras escritas com letra maiúscula que não são substantivo próprio. Então, aqui, ó, meu. Meu não é substantivo próprio, mas está iniciando uma frase. Então, tá com letra maiúscula. E aqui também, ó, moro. Moro tá iniciando uma outra frase, né? Então, também utilizo letra maiúscula, tá bom, pessoal? Não esqueçam que a partir do exercício 2, vocês devem copiar e responder no caderno. Agora, pessoal, nós vamos fazer alguns exercícios, né, sobre substantivo singular e plural. Então, vamos lá para o desafio 1. Vocês não precisam fazer os desenhos, tá bom, pessoal? Só coloquem aí a escrita, essa parte aqui, tá? Coloquei os desenhos porque no vídeo fica melhor, mais ilustrado. Então, no singular, eu vou ter a tesoura. No plural, eu terei as tesouras, tá bom? Então, vocês vão fazer essa parte aqui, ó. A parte do desenho não é obrigatório, não precisa. O palito, os palitos. A garrafa, as garrafas. O adesivo, os adesivos. A cola, as colas. Então, pessoal, a gente percebe aí, né, que essas primeiras palavras que nós estudamos, nós apenas colocamos o S no final e já tivemos ali o plural. Mas existem alguns casos, pessoal, em que o plural é formado de outra maneira, tá? Por exemplo, mulher, não é só colocar o S, tem que colocar ali o finalzinho es. Mulher, plural, mulheres. Material, também mudou ali o finalzinho, ó. Singular, material, plural, materiais. Pão, singular, plural, pães. Degrau, singular, plural, degraus, tá? Agora, vamos escrever o plural das palavras aí a seguir. Troféu, também não é só, né? Aqui, ó, aí a gente só colocou o S, né? O plural de troféu é troféus, né? Agora, pastel, pessoal. Vocês já devem saber, né? Que não é só colocar o S.
Tem que mudar aí o final. Pastéis. E o plural de balão? Balões. Plural de animal? Animais. Plural de colher? Colheres. Plural de degrau? Degraus. Bom, então aí a gente percebe algumas outras formas de fazer o plural. Tá certo, pessoal? Hoje o essencial é que vocês entendam. Singular, um só. Plural, 2 ou mais. Tá bom? E agora, por fim, o desafio 3. Bom, pessoal, nós também podemos perceber que nem sempre, porque a palavra termina com S, né? Que ela vai ser plural. Então, ó, circule as palavras que, mesmo tendo a letra S no final, não estão no plural. Então, ó, nós temos aí tênis, pincéis, réguas, clipes, ônibus, copos, trens, chapéus, lápis, pires, flores e chaves. Tênis. Tênis não está no plural, tá bom? Ônibus. Quando a gente fala ônibus, não está no plural, é um só, tá? Lápis e pires. Essas palavras, embora estejam terminando com S e pareça, né? Elas não estão no plural. Então, esse é o último desafio. Lembrando que vocês devem também copiar os exercícios aí de singular e plural no caderno. E, por fim, pessoal, enviar a foto, tá bom? Qualquer dúvida, fala com a professora no WhatsApp, tá certo? Um abraço, obrigada e até a próxima aula, tá bom, pessoal?